Oi pessoal, aqui é o professor Lincoln, de raciocínio lógico. Estou gravando essa videoaula, né, que é a aula de reposição que aconteceu no sábado. Sei que muitos não puderam ir, né, alguns não puderam ir, e para quem foi, esteve presente, é uma revisão também, né. Hoje eu vou continuar falando de funções, parte 2, tá, e vou entrar especificamente em função afim, e as funções não lineares fundamentais, as quadráticas e as funções exponenciais, tá ok? No caso, como eu falei, uma função na verdade é um modelo matemático que pode modelar diversas situações no mundo real, tá? E aqui vou começando pela função afim. A função afim é um modelo matemático, tá? Onde várias situações podem ser modeladas por uma função afim, como por exemplo, aqui Carlos, ele pega um táxi, né, para a casa da namorada que fica a 15 km de distância, e o valor cobrado vai englobar o preço da parcela fixa, que é chamada de bandeirada, R$4, e 1,60 por quilômetro rodado, né? Ou seja, então ele vai pagar 15 vezes 1,60 igual a 24, mais a distância percorrida, perdão, mais R$4 pela bandeirada, e aí ele vai pagar um total de 28. Porém, se a casa dela ficasse a 25 km, né, Carlos teria que pagar o que? 25 vezes 1,60 mais 4, 44. Então repare que o que influencia diretamente no preço a pagar é a distância percorrida, correto? Então eu tenho o preço a pagar em função da distância percorrida. Então eu posso, nesse caso, escrever uma função, né, que modele a situação. Então nesse caso eu digo que p de x está em função de x, ou seja, p de x é uma função de x, onde p de x representa o preço a pagar e x, né, a distância percorrida pelo táxi. E aí, transformando tudo isso daqui, todo esse texto, né, em uma linguagem simbólica, uma linguagem matemática de função, eu teria isso: p de x igual 1,60x mais R$4. Então essa função daqui é uma função que me dá o valor pago por uma corrida de táxi, nessa situação aqui, para qualquer distância. Basta eu substituir, botar aqui no lugar do x a distância percorrida, fazer o cálculo, né, multiplicar por 1,60 mais R$4, que eu vou ter no final o valor a pagar. Esse, na verdade, é um exemplo de uma função polinomial do primeiro grau, ou uma função afim. Tá? Por que polinomial do primeiro grau? Porque sua expressão polinômio do primeiro grau. Né? Repare que a variável independente x está elevado a 1. Né? Então o maior expoente de x aqui, nessa expressão, é 1, tornando essa função uma função polinomial do primeiro grau, tá? Porque isso aqui é um polinômio do primeiro grau, ok? Aqui mais algumas informações sobre a função afim, né? Então, uma função afim f de a em b uma função, perdão, f de a em b é uma função afim polinomial do primeiro grau se a cada x pertencente a A, né, que seria o caso do domínio, associa-se um elemento a x mais b pertencente a b, onde b é o contradomínio, tá? Então repare que uma função do primeiro grau tem sempre essa cara aqui, ó, ax mais b. Então o que muda de uma para outra são os valores de a e os valores de b. Então exemplos. No exemplo A, f de x igual a 2x menos 1. Aqui no caso o a vale 2 e o b menos 1. No exemplo B, o a vale 2/3 e o b 1. E no exemplo C, o a vale menos 4 e o b, como não tem nada aqui, 0. Tá? A questão C, o exemplo C, na verdade é uma função linear, né? Ou seja, quando b é igual a 0 em uma função afim, ela passa a ser uma função linear. Então a função linear é um caso particular da função afim,
tá? Repare também que o valor de A é sempre esse valor que está multiplicando o x, tá? Não importa onde o x esteja, no começo ou no final, mas sempre o A é o que multiplica o x e o B o termo independente, ok? Outras observações é o seguinte: quando a função afim é do tipo ax, f de x igual a x, isto é, com b igual a zero, como eu falei no slide anterior, ela é chamada de função linear. E quando, né, o b é igual a zero e o a é igual a 1, tem-se que nós chamamos de função identidade, onde x é igual a y, ou seja, para cada valor de x, se obtém o valor de y, ou f de x, né, como eu falei, o f de x é a mesma coisa que y, tá? Então, para cada valor de x, obtém-se um valor de y igual. E o valor de a, né, na função afim, ax mais b, o valor de a é chamado de coeficiente angular, e o valor de b, coeficiente linear, tá? Então, a interpretação desses coeficientes angular e linear, que é o a e o b, é o seguinte, né? Deixa eu botar aqui no gráfico, fica melhor para explicar. Então, repare aqui, no nosso exemplo inicial, temos a função p de x igual a 1,60 x mais 40. Aqui no caso o a vale 1,60 e o b vale 4, correto? Como eu falei, o b é o coeficiente linear e uma função afim é exatamente o ponto onde o gráfico, que é sempre uma reta, tá? O gráfico de uma função afim é sempre uma reta, assim como a função linear, e esse gráfico ele corta o eixo y, né, em algum momento, assim como corta o eixo x. No ponto onde ele corta o eixo y, exatamente o valor de b, 4. E o 1,60 é o coeficiente o coeficiente angular da função, que é exatamente esse coeficiente de inclinação do gráfico, que é essa reta vermelha, em relação ao eixo x, tá? Na verdade, esse 1,60 é a tangente desse ângulo que o gráfico forma com o eixo x e que o gráfico em vermelho, né, perdão, forma com o eixo x, tá? Então esse 1,60 é a tangente desse ângulo, tá? Ok? Então vamos em frente. Aqui um outro exemplo, tá? Só que aqui é a função identidade, f de x igual a x. Repare que a função identidade é uma função linear, porque b é igual a zero, e ela passa pela origem, tá? Dividindo o primeiro quadrante e o terceiro na metade, 45 graus aqui e 45 graus aqui, né? Ou seja, 45 graus entre o gráfico e o eixo x, 45 graus entre o gráfico e o eixo y, ok? E como falei, para cada valor de x, para x igual a 1, leva no gráfico, bateu, vai em direção ao eixo y, y também igual a 1, tá? Essa é a característica principal da função identidade, levar valores de x em iguais valores de y, ok? Vamos em frente. Outro exemplo, agora é o que eu tenho uma outra função afim, tá? Que com a igual a 2 e b igual a 0, então como b igual a 0 é uma função afim, mas também é uma função linear, tá? Como eu falei, funções lineares são casos particulares de funções afim. No caso aqui, também uma reta que passa pela origem, tá? Só que com uma inclinação, né, em relação ao eixo x maior, né, um ângulo maior do que a função identidade. Aqui, ó, tô voltando aqui, ó, da função identidade, o a vale 1, b vale 0, tá? Repare que essa inclinação aqui é menor do que nessa função aqui, f de x igual a 2x, correto? Bom, então passemos agora para as funções não lineares e vou começar a falar da função quadrática, tá? E para começar a falar dessa função, antes de defini-la, eu vou colocar aqui a seguinte situação. Vamos supor que
nós temos 120 metros de tela de arame, tá? E eu quero construir uma quadra de tênis, tá? Porém, existe um muro e eu quero aproveitar esse muro como um dos lados dessa quadra de tênis, ok? Então eu vou cercar, né, fazer um retângulo com essa cerca de 120 metros, sendo que um dos lados vai ser o muro. A pergunta é, nessas condições, qual era a máxima que eu consigo aqui? É claro que nós sabemos que uma quadra de tênis tem uma forma de um retângulo, tá? E na área de um retângulo é o que? Lado vezes lado, ou base vezes altura. Então, quais as medidas, né, da frente e da lateral que eu devo colocar aqui nessa quadra, né? Devo construir essa quadra para que eu tenha uma área máxima. Repare que inicialmente você pode pensar, mas de qualquer forma que eu coloque, como eu tenho sempre 120 metros de arame, né, eu posso ter uma quadra um pouquinho mais esticadinha, né, um pouquinho mais comprida, né, um pouquinho mais estreita, mas como eu tenho sempre 120 metros, sempre eu vou ter o mesmo comprimento, né, a mesma área para essa quadra de tênis, correto? Bem, mas a gente vai ver que não, tá? Dependendo dessa configuração, dependendo de como eu disponho esses 120 metros, né, ou seja, diminuindo esse lado, os lados e aumentando a frente, ou vice-versa, né, diminuindo a frente e aumentando os lados, ou seja, configurando de forma diferente esse retângulo aqui que forma a quadra de tênis, vou ter áreas maiores e menores, e o objetivo é conseguir a área máxima, ok? Então vamos começar da seguinte forma, vou chamar aqui de y a frente da quadra e de x as laterais, tá? E aí eu vou ter um sisteminha de equações, que no caso 2x mais y igual a 120. Por que igual a 120? Que x mais y mais x, que é o perímetro disso, né? X mais x, 2x mais y, 120, que é o total que eu tenho de cerca. E uma outra equação é o seguinte, que me dá a área dessa quadra. A área dessa quadra, como é um retângulo, é x vezes y, ou seja, x vezes y, lado vezes lado, correto? E aí que eu vou fazer? Vou chamar a primeira equação de equação 1, a segunda de equação 2. E da primeira equação, pegando a primeira equação, eu vou isolar o y. Então, eu vou dizer que y vai ser igual a 120 menos 2x, ou seja, eu só peguei esse 2x, passei para o outro lado, subtraindo, correto? Então, o y para mim é isso aqui, 120 menos 2x. E aí, na segunda equação, que é a equação ou a expressão que me dá a área desse retângulo, vou fazer o seguinte, como ela é x vezes y, no lugar de y, eu vou colocar o que? 120 menos 2x, que é o que eu obtive da primeira equação, né? Da primeira equação eu cheguei à conclusão que y é igual a 120 menos 2x. Então eu pego isso daqui e substituo na segunda equação pelo y. E aí quando eu aplico a distributiva aqui, ó, x vezes menos 2x, obter menos 2x ao quadrado, x vezes 120, obter 120x. E aí, na verdade, eu vou ter o que? Essa expressão aqui, agora a minha área, né, está em função apenas de x, não mais de x e y. E essa expressão é um polinômio do segundo grau. Então, eu posso dizer que a minha área é uma função do segundo grau, correto? E como todos sabem, uma função do segundo grau, ela tem o gráfico dela ou é uma parábola com cavidade virada para baixo, como esta, ou para cima, correto? Isso vai depender do valor de A. Aqui no caso, essa função do segundo grau, né, que é a minha área, ela tem A igual a menos 2, o B igual a 120 e o C é igual a 0, porque não tem mais nada para cá, tá? Então, como A, que é esse número que multiplica o x ao quadrado,
negativo, eu tenho um gráfico que é uma concavidade virada para baixo, tá? Então, só para recordar, o A é sempre o valor que multiplica o x ao quadrado, o B o valor que multiplica o x, e o C é o termo independente, que aqui no caso aqui dessa função é igual a zero, porque não tem mais nada aqui, né, aqui depois de 120x. Então repare que agora achar a área máxima dessa quadra é o mesmo que achar o valor máximo dessa função de segundo grau. E o valor máximo de uma função de segundo grau em que a concavidade está virada para baixo, tá? É exatamente o ponto máximo desse gráfico, tá? Que nós chamamos de vértice da parábola, tá? Aqui no caso aqui é 1800, tá? 1800 metros quadrados. Mas como se chega a esse valor aqui? Ou seja, então já se sabe que a área máxima que se pode obter dessa quadra é 1800 metros quadrados. Bom, mas como se chega a essa área? Que valor de x eu devo colocar aqui para obter esse valor máximo da função? Bem, vamos recordar então o seguinte: se a concavidade virada para baixo, né, é porque o a da função é menor que zero, e nesse caso eu vou ter um ponto de máximo. Então esse vértice aqui, como sendo um ponto da parábola, ele vai ter o xv e o yv, que são suas coordenadas, correto? Então, com concavidade virada para baixo, eu tenho um ponto de máximo. Com concavidade virada para cima, eu tenho ponto de mínimo, correto? E a concavidade virada para cima, como eu já falei, ela acontece quando o a é maior do que zero. Bom, voltando para cá, tá? Enfim, falando especificamente agora do vértice, desse ponto aqui do vértice da parábola. As suas coordenadas xv e yv são obtidas por duas expressões, tá? O xv é igual a menos b mais 2a, o yv é menos delta sobre 4a, né? Sendo que esse delta aqui, lembra, é aquele delta lá da fórmula de Bhaskara, né? Que é b ao quadrado menos 4ac. E também lembrando que a, b e c, né, são valores que nós obtemos da própria função, que no caso aqui, como eu falei, nesse caso, esse exemplo, o a vale menos 2, o b vale 120 e o c vale 0, correto? Então, repare que para obter esse ponto máximo aqui, né, o valor máximo do meu vértice, né, da minha parábola, que é o vértice da parábola, esse ponto máximo aqui, que é o valor máximo da função, é exatamente o yv. Então, para você obter essa área máxima aqui da quadra, ou você já calcula diretamente o yv usando essa fórmula daqui, tá? Ou você pode fazer o seguinte: calcular o xv, né, porque é uma expressão um pouco mais fácil, é menos b sobre 2a, é mais fácil de lembrar. Então você pode calcular o xv, tendo o xv, você faz o seguinte: joga o x na função, e aí você vai obter o yv, que é o máximo dessa função, tá? Nesse caso aqui, nesse nosso exemplo, tá? O x vai ser igual a 30, ou seja, o xv é igual a 30. E aí, se o x é igual a 30, tá? Como se obteve esse xv? Simples, tá? Só foi pegamos essa expressão aqui, né, do xv, substituímos o b por 120, então ficou menos 120 sobre 2a. Quanto que é a? Menos 2. Então ficou menos 120 sobre menos 2, 2 sobre vezes menos 2, que está menos 4, menos com menos vai dar mais, 120 dividido por 4, né, deu 30, ok? Nesse nosso caso, né, como eu tenho duas equações, né, eu posso, na verdade, assim, tendo o valor de x, que é 30,
automaticamente eu tenho o valor de y, né? É só substituir aqui nessa equação, né? 120 menos 2 vezes 30 que dá 60, 120 menos 60, 60. Então x vale 30 e o y 60. Como a área é lado vezes lado, é só multiplicar, tá? 60 vezes 30. Ou como eu falei, em outras situações você calcula o xv e depois achou o xv, joga aqui na função para você obter o ponto máximo, tá? O YV, que é o ponto máximo. No nosso caso aqui é a área máxima. Ou você pode fazer o seguinte, calcula diretamente o YV, que já vai te dar o valor máximo da função ou o valor mínimo da função, dependendo da direção da concavidade, tá? Então, repetindo, para se achar o ponto máximo ou o ponto mínimo de uma função, você pode diretamente calcular o YV através dessa fórmula aqui, menos delta sobre 4a, tá? Usando os valores de a, b e c da função, onde o delta é b ao quadrado menos 4ac. Ok. Então, avançando um pouco mais, então a função do segundo grau, ela tem essa cara aqui, tá? Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o que vai variar de uma função para outra são os valores de a, b e c, que são números reais. Podendo o b ser 0, o c ser 0, ou ambos ser 0, mas nunca o a é igual a 0, correto? Então, aqui está um outro exemplo, né? A função x ao quadrado menos 2x mais 1. No caso aqui, como x, o a vale 1, é positivo, a concavidade dessa parábola virada para cima. Nesse outro exemplo, eu tenho a função f de x igual a x ao quadrado mais 1. No caso aqui, o a vale menos 1, o b vale 0, porque não tem um termo em x, e o c vale 1, tá? Como o a é negativo, a concavidade da parábola virada para baixo, tá? Só voltando aqui, né, nesse exemplo anterior, eu tenho que o a vale 1, o b menos 2 e o c também 1, tá? Dando continuidade nas funções não lineares, temos agora a função exponencial. Então, vou apresentar a função exponencial também por um problema, que é o seguinte: vamos supor que em uma região litorânea a população de uma certa espécie de água tem crescido, tem aumentado a sua área de cobertura, né, em 30% a cada semana, tá? Então, tem uma área de cobertura dessa alga e a cada semana essa área coberta aumenta em 30%. E os biólogos estimam que a cobertura atual é de 2 km². Então, a pergunta é a seguinte: mantendo, né, essa taxa de crescimento, qual será a área da superfície coberta pela alga daqui uma semana, 2 ou x semana? Então, vamos começar por uma semana, né? Então, daqui uma semana, a área coberta será de 1,3 vezes 2 igual a 2,6, tá? km². Então, como eu cheguei nesse 1,3? Simples. Como eu quero calcular, eu quero, na verdade, o que? Calcular, você calcularia 30% de 2 e somaria os 30% de 2 ao 2 para obter o 2 somado aos seus 30%, que no caso aqui é o 2,6. Porém, quando você multiplica por 1,3, você já obtém, o resultado que você obtém já é o 2 acrescido de seus 30%, tá certo? Então, por exemplo, se fosse 60%, eu multiplicaria por 1,6. Então, eu obteria o 2 acrescido de eu obteria o 2 acrescido de seus 60%, tá ok? E daqui 2 semanas? Bom, para daqui 2 semanas, eu faria a mesma coisa, vai crescer mais 30%, então eu pegaria 1,3 vezes 2, né, que é o resultado aqui da primeira semana, e multiplicaria por 1,3. Porém, se eu associar, né, como o produto é associativo, ao invés de eu multiplicar primeiro 1,3 vezes 2, vou associar 1,3 com 1,3, ou seja, fazer essa multiplicação primeiro. 1,3 vezes 1,3 é 1,3 ao quadrado, ok?
que vezes 2 dá 3,38. E daqui 3 semanas, a mesma coisa. Eu pego o resultado da segunda semana, que é 1,3 ao quadrado, vezes 2, multiplico novamente por 1,3. E se eu juntar aqui, né, 1,3 vezes 1,3 ao quadrado, como é um produto de potência de mesma base, eu vou repetir a base, que é 1,3 somado ao expoente. 1 mais 2, 3. Então repare o seguinte, que na primeira semana eu tenho, as expressões são bem parecidas, né? Mas na primeira semana eu tenho 1,3 elevado a 1, que não tem nada aqui, é 1. Na segunda, 1,3 elevado a 2. Na terceira, 1,3 elevado a 3. Tá? Então repare que o expoente, né, do 1,3 está acompanhando a semana. Então, se eu quero saber a área coberta para daqui x semana, né, qual a expressão que me daria isso? 1,3 elevado a x. Tá? Então, para daqui x semana, a área coberta vai ser de 1,3 elevado a x vezes 2. Ou seja, escrevendo em uma notação de função, eu teria f de x igual a 1,3 elevado a x vezes 2. Isso aqui é uma função exponencial. Tá? É uma função exponencial que modela o crescimento, né, dessa espécie de alga e de espécies de bactérias, tá? Muito utilizada na biologia, essa função exponencial, esse tipo, né, de função exponencial. E por que é uma função exponencial? Porque o x, que é a variável independente, é o expoente de alguém. No caso, é o expoente de 1,3, que é a base. Tá? Então, o gráfico dessa função está aqui, ó. Ela passa aqui pelo 2. Né? Não, é uma curva, não é a parábola, tá? Ela é apenas uma curva. E outro detalhe, é uma curva que porque aqui o gráfico não aparece todo, tá? Mas se você prolongar aqui o eixo x em direção ao menos infinito e essa curva vermelha, né, ela vai se aproximando do eixo x, porém ela nunca vai nem tocar no eixo x. Nunca nem vai tocar, muito menos ultrapassar o eixo x. Ela vai ficar muito perto do eixo x, mas sem nem tocar, porque o x é uma assíntota, né, desse gráfico. A assíntota é uma reta que delimita uma função ou um gráfico, né, no caso, consequentemente o gráfico dessa função no plano cartesiano. Tá? Bom, vamos aqui para a definição. Então, vou chamar de função exponencial qualquer função f de r em r mais asterisco, ou seja, o domínio aqui são todos reais, porém o contradomínio são os reais positivos diferente de zero. Então, isso indica que eu não vou ter y negativo, nem y zero, muito menos negativo, tá? E a lei dessa função é f de x igual a elevado a x, em que a é um número real, tá? O a aqui, que é a base, é um número real que está que é um número maior que zero, tá? Ele é maior que zero, a base sempre vai ser maior que zero, porém diferente de 1. Entretanto, quando o a, que é a base, é maior do que 1, a função exponencial é crescente, correto? Então apresenta uma curva desse tipo aqui. E quando o a está entre 0 e 1, que o a nunca é negativo, mas pode estar entre 0 e 1, tá? No caso aqui 0,4, a função exponencial é decrescente, ok? Bom, aqui alguns exercícios, tá? O primeiro, então estou supondo aqui que eu tenho uma função c de x igual a 20x mais 40, que vai representar o custo total da produção no determinado artigo, em que C é o custo em reais e x é o número de unidades produzidas. Então eu tenho uma função que me dá o custo, né, de um determinado produto em função da quantidade desse produto produzido, de unidades, né, desse produto. Então a pergunta é, o custo de fabricação de 5 unidades desse produto é qual? É simples, como eu já tenho a função do custo, né, o C de x representa o custo, e o x a quantidade em unidade, basta eu substituir na função, no lugar do x, substituir por 5.
tá? Aqui, ó, como tá aqui. E aí faça a conta. No lugar do x eu ponho 5, vou ter 20 vezes 5 mais 40, 140, ok? Agora, a pergunta é o contrário. Quantas unidades eu preciso produzir para ter um custo de 12.000? Aí, esse 12.000, né? Ou seja, agora eu quero saber qual o valor de x que me dá um custo de 12.000. Então, esse 12.000 vou substituir no lugar do c de x e vou correr atrás do meu x. Como está aqui, ó, 20x mais 40 no lugar de 12. É só invertir, tá? 12.000 então está entrando no lugar do c de x, só que eu passei para o outro lado. Troquei os dois membros ao mesmo tempo. Então, no caso aqui, é resolver uma equação do primeiro grau, né? Então, 20x é igual a 12.000 menos 40, eu passei o 40 para cá, 20x é igual a 1960, x é igual a 1960 dividido por 20, x é igual a 598. Então, eu preciso fabricar 598 unidades para ter um custo de 12.000 reais, ok? Aqui um outro exemplo, que eu tenho na verdade uma locadora de bicicletas, né, que cobra 30 reais por dia, sendo que cobra também uma taxa de 5 reais logo no primeiro dia de aluguel da bicicleta. Na verdade são duas perguntas, né? Aqui é o seguinte, eu quero saber, chamando de x o número de dias que a bicicleta permanece alugada e de y o valor total do aluguel, determinar a função, ou seja, escrever a função, né, que traduz, né, ou que modela essa situação, e depois com a função calcular o valor que vai ser pago por 10 dias, tá? Então, repare que a cada dia eu pago 30 reais de aluguel, tem mais 5 dias, 5 reais fixos, né? Pago logo no primeiro dia. Então eu posso modelar isso aqui por uma função afim, bem parecida, na verdade é bem parecida com aquela situação do táxi, né, que eu tenho um valor pago por quilômetro rodado mais um valor fixo da bandeirada. Aqui eu tenho um valor pago pelo dia alugado, né, por cada dia alugado, mais 5 reais, que é uma taxa fixa. Então o que muda de uma função para outra são só os valores de A e B, tá? Então a função seria essa, ó, y igual a 30x mais 5. E se eu quero saber quanto eu vou pagar por 10 dias, tendo a função, basta substituir, botar no lugar do x o 10, né? Então eu vou ter y igual a 30 vezes 10 mais 5, 305, ok? É isso, pessoal, espero que tenha ajudado, e qualquer coisa, vocês, né, assistam a aula, e qualquer dúvida me mande um e-mail, tá? Ou entre em contato pelo AVA também, tá bom? Ok, até mais.